Muito bem, bora ler a Bíblia hoje? 1% do seu dia, só 15 minutinhos para Deus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui mais edificado. E hoje eu queria te falar uma coisinha diferente. Pode abrir na tua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 20, que a gente vai iniciar hoje, né? Mas eu queria começar falando que talvez você tenha percebido que essa semana a gente teve poucos vídeos, né? Se você acompanha diariamente, né? Essa semana foi bem escassa, né? Não foi uma semana comum, né? Foi uma semana em que eu não estava muito bem e embora desse para gravar, embora eu tivesse conteúdo aqui na minha cabeça para falar, embora a Bíblia estivesse aqui aberta para a gente ler, algo faltava, né? Nas emoções, no coração, né? Foram dias que eu não estava muito bem e isso é comum na minha rotina, né? Dias em que a gente não está bem psicologicamente falando. Não tem nada a ver com a minha vida atual, mas são respingos de uma vida desenfreada para trás, entende? E isso a gente traz porque o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, dos erros que a gente cometeu para trás. Mas as consequências desses erros a gente carrega. Para sempre, Francisca? Não. Para todos os dias que a gente ainda for viver aqui nesse mundo, onde o pecado ainda existe e as consequências dele vão sendo suportadas por nós, né? Então, há dias em que eu fico assim, um pouco mais introspectiva, né? Eu fico bem calada e emocionalmente mesmo é mais tristinha. Porém, nesses dias, são dias em que a gente não consegue colocar uma máscara e nem deve quando se vai tratar das coisas de Deus. Então eu vejo com muita responsabilidade esses simples vídeos que eu posto aqui, porque são coisas para Deus, né? Eu não ganho, eu não sou remunerada por isso, né? Eu ganho e muito. Vocês não têm noção de quanto eu ganho, né? Deus me recompensa com já aqui nesse mundo com grandes coisas através do que a gente fala aqui. Mas eu não tenho obrigação de vir aqui gravar, né? Embora eu tenha uma responsabilidade, e isso é fato, né? É um compromisso assumido em primeiro lugar com Deus, em segundo lugar comigo, que recebi, vamos dizer assim, esse dom de passar, de ensinar, né? Mas também, né, é algo que tem que ser feito de todo o coração. E aí isso inclui amor, isso inclui empatia, isso inclui sentimentos, né? E eu não posso, num dia em que eu não tô conseguindo nem orar direito, e são dias assim mesmo, dias em que eu não consigo nem abrir a minha Bíblia para ler para mim, né? Porque eu leio com vocês aqui hoje Lucas 20, mas a minha leitura pessoal não está em Lucas, está em outro, né? Em outro livro. É uma leitura minha, pessoal, onde Deus está falando comigo, né? Então, em dias assim, difíceis assim, eu me abstenho, né? Eu me permito reconhecer que eu sou ser humano, né? E aí vocês viram que não teve postagem aí em alguns dias. Hoje, para honra e glória do Senhor, o sol nasceu, brilhou e tá tudo bem, graças a Ele, né? Mas o que eu quero te dizer com isso é que vão ter dias em que eu e você não vamos estar com aquele mesmo gás. Às vezes a gente se sente até fraco, espiritualmente falando. Mas até nisso, gente, Deus, Ele é amoroso e bondoso. A própria Bíblia diz que quando a gente está assim, o Espírito Santo intercede por nós. E com gemidos inexprimíveis. Com gemidos. Quem geme é quem está com dor, não é? Com gemidos inexplicáveis. Às vezes você não consegue falar, verbalizar para Deus aquilo que você está sentindo, mas o teu coração chora, dilacera,
O Senhor sabe as nossas dores, Ele sabe as dificuldades pelas quais a gente está passando. E quando você se permite abrir o seu coração para Ele, em algum momento do teu dia, mesmo que você não abra a boca para falar, ali é um momento com Deus. E saiba que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, de uma forma que a gente não consegue entender. Mas quando a tribulação passa, quando a vendaval acalma, né, e você olha para trás, você vê a mão de Deus, né? E é isso, gente. Nossa frase aqui é 1% para Deus, né? 15 minutinhos do seu dia. Seria maravilhoso se a gente pudesse fazer isso todos os dias realmente, mas não tem como, né? Se o Senhor permitir que essas frequências aumentem, né, vai ser maravilhoso. Mas se não, é melhor a gente fazer o que a gente consegue fazer do que a gente não fazer nada, né, e acabar inventando mais uma desculpa para não fazer a vontade do Senhor. Eu espero que esses vídeos eles tenham edificado a sua vida, né? A proposta aqui são para pessoas que nunca leram a Bíblia antes, que têm dificuldade em interpretar a palavra, que querem um empurrãozinho, né? Um apoio para chamar, para todo dia estar dedicando aqui aquele momento ao Senhor, para que você entenda, pegue o fio da meada e comece a desenvolver você mesmo seus devocionais, seus momentos com Deus, né? E comece a ouvir do Espírito Santo, né? O que Deus quer falar com você. Esse é o propósito. Não tem propósito de meta, né? O nosso objetivo aqui é a gente ter, né, essa rotina com Deus. E quando não der para mim, né, você já vai me entendendo aí desse lado. E quando não der para você também, o Senhor também tá te escutando, tá te entendendo, sabe da tua rotina, né? O importante é que nós estejamos dedicando um momento para Deus. Nem que esse momento seja encolhidinha na tua cama, de olhos fechados, né? E sem conseguir falar nada. Às vezes a gente só consegue chorar. E aí o Espírito Santo vai estar intercedendo por nós. Amém? Pois dito isso, bora ler a Bíblia hoje. Começar no capítulo 20, né? O capítulo 20 do Evangelho de Lucas, que é um bombardeio de perguntas em cima de Jesus. No nosso último vídeo, nós vimos que Jesus entrou em Jerusalém com tudo, né? Ele entrou, o povo louvando a ele, dizendo assim, é agora que Jesus vai instaurar o reino dele. E aí, logo em seguida, ele entra no pátio do templo, derruba tudo, né? Os cambistas, os vendedores de animais, que tem toda uma explicação no vídeo anterior, né? Por que foi assim, o que aqueles vendedores estavam fazendo lá, né? E agora, no capítulo 20, nós estamos entre ali a terça-feira, né, e a quarta-feira da semana da crucificação. E vamos entrar numa enxurrada de perguntas nesse capítulo 20, né? Perguntas que os mestres religiosos, os judeus que estavam ali no templo, queriam fazer para Jesus, para pegar ele em uma armadilha para então prendê-lo, né? E vamos acompanhar, não vai ser só no vídeo de hoje que nós vamos encerrar todo o capítulo 20, mas você fique ligado, tá? Capítulo 20 vão ser perguntas confrontadoras, perguntas feitas de forma a pegar Jesus em uma vacilada para prendê-lo. Os fariseus, os judeus, líderes judeus, os fariseus e os saduceus, que eram membros, lembra que eu já falei sobre os fariseus, né? Os judeus, eles tinham meio que partidos religiosos, como se fossem partidos políticos, né? Então tinha o grupo dos saduceus, o grupo dos fariseus, mas todos eram judeus, tá? E aí, nessa artimanha de se juntar, né, de pegar Jesus, eles se juntam, eles não se uniam, mas eles se juntam para poder pegar Jesus em uma enrascada. Vamos lá? Capítulo 20 do Evangelho de Lucas, versículo 1 diz assim: certo dia, e esse certo dia foi a segunda, a terça
ou a quarta, tá, gente? Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Olha só, gente. Chega ali uns líderes, né, tanto religiosos como da população, e depois de Jesus ter entrado em Jerusalém daquele jeito, e ter derrubado muita coisa no templo, e ter expulsado os vendedores, né, ter feito aquele auê dentro do templo, dizendo que a casa ele cita um trecho onde diz: minha casa será casa de oração. Depois de ter feito aquele auê todo, né, os mestres chegam e para Jesus: vem cá, você fala em nome de quem? Quem te deu essa autoridade toda? Eles reconheciam que Jesus tinha uma autoridade. Eles reconheciam que o que Jesus falava não era algo questionável. Quando Jesus estava ensinando ali no pátio do templo, não chegava ninguém dizendo: isso aí está errado, conforme as escrituras, página tal, capítulo tal. Não, ele falava com uma autoridade. E geralmente autoridades judaicas que tinham um nome construído, vinham de uma família sacerdotal, né? Autoridades inquestionáveis daquela época, eles tinham uma linhagem, né? Vinham de uma família renomada, tinham anos de estudo, e aquele filho de um carpinteiro, sem eira nem beira, que andava para cima e para baixo aí com umas pessoas atrás dele, não se tinha notícia de ele ser um grande nome, né, dentre os sacerdotes, não se tinha notícia. Ele era qualquer um para aquelas pessoas, para aqueles líderes religiosos, né? Então eles perguntam para Jesus: vem cá, de onde vem essa tua autoridade? Tu te formou aos pés de qual rabino? De qual família sacerdotal você é descendente? Né? Mas olha a sabedoria de Jesus ao responder ao ataque. Olha a sabedoria de Jesus. E nós precisamos ter sabedoria para responder quando alguém questionar nossa fé. Já vou adiantando para vocês. Eu sou contra pessoas que vão no intuito de debater. Não vai rolar, meus irmãos. Se você está tentando trazer uma pessoa para a verdade da nossa fé, não é confrontando. Eu não gosto muito dessa estratégia, né? Se você for buscar confrontar, se você for buscar luta, embate, não vai rolar. A pessoa não vai compreender, né? E Jesus, ele usa uma estratégia parecida. Ele não vai entrar na onda dos líderes religiosos. Os líderes religiosos queriam que ele dissesse: eu sou filho de Deus, o Messias. E aí, dizendo isso, eles já poderiam acusá-lo de blasfêmia, prendê-lo, e aí sim, eles estariam satisfeitos, né? Poderiam julgá-lo e ele seria condenado. Mas ainda não tinha chegado o dia. Jesus sabia o dia em que ele seria entregue nas mãos dos homens. Mas vamos acompanhar a resposta de Jesus no versículo 3. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Lembra de João? João Batista, primo de Jesus, que batizava nas águas do Rio Jordão, dizendo: arrependam-se dos seus pecados. Lembra de Jesus? De João? Ele dizia assim, ó: eu não sou o Messias, mas vem aí que é maior do que eu. E eu não mereço a honra de desatar nem as correias das suas sandálias. Ele estava se referindo a Jesus. Quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava dizendo aqui para os líderes fariseus: quem vocês acham que deu autoridade para João Batista? E olha que curioso,
os versículos seguintes. No verso 5, aí eles começaram a dizer uns aos outros: o que é que nós vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, essa multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Olha só. Jesus usou de muita sabedoria. Ele disse: quem vocês acham que deu autoridade para João? Se os judeus dissessem que foi Deus, o próprio João apontou quem era o Cordeiro de Deus, Jesus. Então eles teriam que reconhecer a autoridade de Jesus. Se eles dissessem: não, João não tinha autoridade de Deus, ele era apenas seguido por muitas pessoas, era só a população que aprovava o que ele dizia, eles seriam apedrejados, porque aquela população que estava ali em volta era a população que reconhecia João Batista como um profeta. Então Jesus deixa eles encurralados e eles não têm o que responder. E no verso 7 diz: por isso responderam: nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: pois então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Olha que sabedoria, né? Jesus teve. É claro que nós estamos em um contexto das vésperas da crucificação, onde Jesus sabia que ia ser confrontado, né? Nós veremos nos próximos vídeos aquela famosa pergunta do imposto, né? Em que Jesus vai dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Nós vamos ver várias respostas sábias de Jesus aqui, nessas perguntas, nesses confrontos. E nós precisamos observar como Jesus agia para a gente agir também. E nessas situações nós precisamos ter sensibilidade, estratégias sábias, para nos sairmos de debates que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos ter essa sabedoria para levar a mensagem de Deus de forma que nós não geremos mais confronto, mas que a gente possa, né, trazer paz, trazer esclarecimento, né? Jesus fez com que eles não tivessem mais resposta, né? Eles ficaram numa situação, né? Então, esse ensinamento que Jesus nos traz, essa situação que Jesus foi envolvido, nós veremos ainda mais nos próximos vídeos, né? Mas fica essa reflexão pra gente entender que nem sempre o contra-ataque é a melhor arma. Às vezes, você ficando calado, às vezes com uma atitude que pode parecer até boba, né? Pode ser uma atitude de não revidar, surte mais efeito do que você contra-atacar. Isso é muito comum nos relacionamentos conjugais, né? Aquele famoso ditado: só brigam dois quando dois querem. Que você fique com Deus. Obrigada por ter me escutado hoje. E amanhã, se Deus quiser, nós teremos mais 1% do nosso dia, mais 15 minutinhos para Ele. Amém?